Deus abençoe cada precioso irmão. Vamos ficar de pé. Livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 20, os versos 6, 7. Amém? Gênesis, capítulo 20, versos 6 e 7. Glória a Deus. Aleluia. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impelido a pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Pai Celeste, nós estamos aqui agradecidos. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é uma fonte inesgotável para cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, em Teu nome santo, a vencer cada debilidade. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Gratos somos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã que está tanto aqui no tabernáculo, quanto os irmãos que estão assistindo, ou aqueles que vão assistir no decorrer da gravação, e aqueles que irão assistir após a gravação, que desde já Deus os abençoe grandiosamente. Vocês sabem, tem determinadas escrituras que fazem a gente parar e pensar que verdadeiramente a lógica não existe. Não é? Pelo menos com Deus, lógica não existe. Você observar esse texto, você já leu todo o texto? Você já parou para observar o texto completo, desde o primeiro versículo do capítulo 20, para você ter uma ideia de quem fez o errado nessa história? É igual se você for uns capítulos ou uns livros mais à frente, você vai ver um homem nu caminhando em Jerusalém. Alguns livros mais à frente você vai ver um homem tomando uma mulher prostituta, a mulher do seu amigo. Você vai ver Davi, um homem que era ou foi segundo o coração de Deus. E você vai observar que não tem lógica para que as coisas aconteçam. Você vai ver um José, capítulos atrás, ou após isso aqui, perdão, capítulos após Gênesis, você vai ver um José traído por seus irmãos, jogado dentro de um poço, retirado de lá, vendido, sendo um escravo no Egito, um homem honesto, íntegro, um homem que não cogitava pecar, mas que de repente a mulher de Potifar chega a se apaixonar por ele, ou algo assim, e depois disso ela atenta contra a sua integridade, e ele, fugindo dela, ela retira-lhe a capa, a túnica, e ele sai como o grande culpado da história. E você vê que aquilo ali era necessário que aquilo acontecesse.
Você parar para observar que era necessário que tudo aquilo acontecesse, porque anos após aquilo viria uma grande fome sobre aqueles reinos, ou melhor, como diz a Bíblia, sobre toda a terra, e somente no Egito haveria mantimento, porque Deus queria exaltar quem? José, o traído, o vendido, o escravizado, o preso, e assim sucessivamente. E quando você vê isso acontecer, você para, olha para a Bíblia e diz, não tem lógica. Não tem lógica para que essas coisas aconteçam dessa maneira. Aí você vai até um profeta, na qualidade de profeta, e ele diz que Deus não trabalha na lógica. Você já parou e imaginou isso? Deus não trabalha na lógica? Deus não trabalha em direitos, razões. Eu sei que às vezes nós nos cercamos de direitos e razões. Eu mesmo vejo muito isso, irmãos. A gente se cerca de direitos e razões. Não, mas eu estou certo. Não, mas eu tenho a razão. Não, mas a lógica toda está ao meu lado. E você esquece da qualidade que um cristão tem que ter, chamado ovelha. A ovelha, ela não bale, ela não esperneia, ela não chuta, ela não grita, ela não chama palavrão, A ovelha é ovelha. Ela não faz nada disso. Ovelha, se chegam a tosquear, ela não briga pela sua lã de volta. Se lhe tiram o leite, ela não briga e grita e esbraveja pelo seu leite de volta. Não. Ela simplesmente segue o seu caminho de ovelha. E eu acho interessante que, eu sei que talvez eu chegue lá, eu tenho a mensagem, a restauração da árvore noiva. A restauração da árvore noiva. E essa escritura de Gênesis 20, eu creio que ela é muito interessante quando nós pegamos todo o capítulo praticamente, ou pelo menos os 9 primeiros versículos, que é onde diz assim, veja só: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cardes e Zur. Depois peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, e minha irmã, ou melhor, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Irmão, sinceramente, qual a culpa que Abimeleque tinha aqui? Hein? Qual era a culpa que Abimeleque tinha nesse caso? Se nós não tivéssemos profeta, nós iríamos achar que Abimeleque era inocente. Mas para Deus cobrar dele, é porque ele não tinha inocência. Amém? Aí ele continua. Mas, esse mais é de preposição, tá? Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? Abraão, o pai da fé. Você faz ideia como as pessoas poderiam falar de Abraão nesse caso? Esse é o pai da fé. Mentiu. Colocou Deus contra um homem, contra uma nação, contra todo um povo.
E Deus dizer para aquele homem: olha, tu tomaste a mulher dele, ele é meu profeta, e a minha ira só vai se desviar de ti e de todos os teus quando ele orar por ti. Tem lógica nisso, irmão? Sinceramente, tem lógica? Você consegue achar lógica em uma escritura como essa? É claro que você vai dizer que não, né? Aí ele continua, verso 6. Verso 5. Ele mesmo me disse: é minha irmã. E ele não mentiu 100%. Porque Sara verdadeiramente era meio irmã dele. Correto? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Ou seja, Senhor, tu podes até me penalizar, mas eu não sou culpado de tudo. Mas mesmo assim, Deus cobrou dele, porque a lei do país era ele quem fazia. E se Abraão, melhor dizendo, dissesse: ela é minha esposa, Abraão já estava morto. Por que a mentira? Porque senão ele o mataria para poder ficar com a viúva. Porque era lei. Não podia ser marido de mulher viva, ou de mulher com esposo vivo. Era lei. E o que aconteceu? A mentirinha branca não vai fazer mal nenhum. Tu dizes que é minha irmã, eu digo que eu sou teu irmão, e então... Você já parou para pensar como nós pensaríamos hoje que seria covardia? Porque o homem ia deitar com a mulher dele. E eu não ia. Então ele continua. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei, eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho te impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo quanto tens. Amém? Ou tudo quanto é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou-lhe todas as palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. E então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. E disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. E que, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos, dize de mim: é meu irmão. E então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos, servas, e deu a Abraão, restituindo-lhe a Sara, sua mulher. E disse Abimeleque:
Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, eis que esse seja por véu aos teus olhos, para com todos os que contigo estão, até para com todos os outros, e está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Isso aqui só pode mostrar que Abimeleque era estéril, que suas servas eram estéreis, que sua mulher era estéril. Amém? Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Aí eu continuo. Que culpa teve esse homem? Né? Como eu não vou ficar questionando Deus, eu prefiro ir àquilo que o irmão Branham vem na mensagem A Restauração da Árvore Noiva. Amém? E eu quero tomar o parágrafo 85 desta mensagem, e diga-se de passagem, é um parágrafo muito bom. Só fala mesmo a respeito da palavra restaurar, restituir. Amém? A palavra restauração significa voltar ao antigo dono. Amém? Trazer de volta ao estado ou condição anterior. E assim, a reivindicação feita em algo para fazer aquela restauração. Parágrafo 84 e 85, a restauração da árvore noiva. 85 agora. Restaurar significa, abre aspas, trazer de volta ou restaurar. Um direito pode ser compelido, fecha aspas. Agora, para trazer qualquer coisa de volta ao seu legítimo dono, onde ele pertence, portanto, de alguma forma, isso se afastou do seu legítimo dono. Pode vagar por qualquer lado, mas restaurar é trazer de volta a quem isto realmente pertence, ou trazer de volta ao seu estado natural. Amém? Onde isto estava pela primeira vez. Talvez isto de volta à sua condição natural. E em ordem para fazer isto, nós temos o direito de forçar. Se há uma lei, forçar esta condição legítima da restauração, restaurar. Você sabe o que eu acho interessante? É que o irmão Branham, ele vem, depois ele fala sobre lei, e ele diz que o pássaro tem uma lei sobre ele. Nós sabemos que há uma lei sobre nós. Foi Isaac Newton que descobriu ou falou sobre a lei da gravidade. Foi Isaac Newton? Foi, né? Foi. Eu sei que a coisa é difícil, né? São coisas que nós devemos aprender, e nós temos um profeta para aprender. Nós temos o ensino secular, o ensino que nós estudamos, mas tem coisas que ficaram muito mais claras para nós quando nós descobrimos que havia um profeta. Aí você vai observar, há uma lei sobre o pássaro. A lei que o prende na terra. A lei da gravidade. Correto? É correto ou não é, irmãos?
Mas ele vence essa lei. Vence ou não vence? Quando ele alça voos, ele está quebrando a lei da gravidade. Quando um avião levanta voo, ele está quebrando a lei da gravidade. Quando o avião supersônico passa de certa velocidade, ele quebra a barreira do som. E essas leis, elas existem para ser quebradas. Mas a lei de Deus não foi feita para ser quebrada. Amém? Veja só, parágrafo 86 em diante. Como se alguém rouba uma propriedade, eles prendem esta pessoa, a lei força e faz com que esta pessoa restaure esta propriedade de volta ao seu dono natural, ao seu anterior ou primeiro estado, uma sanção. Que tema, diz o irmão Branham. Como eu gostaria de falar uns 2 dias sobre isso. Impor. Amém? Impor é forçar. Agora, ele diz, o irmão Neville pregou para nós, eu simplesmente vou conversar com vocês, ensinar esta lição de escola dominical, tá? Ele continua aqui. E ensinar para vocês essa escola dominical, para que então para continuar, eu espero, que com o que ele teve. Aí ele coloca, ou melhor, está em negrito aqui, forçar. Amém? Forçar. Então, nós temos o privilégio de forçar Satanás os direitos que Deus nos dá. Amém? Irmãos, é um direito nosso. É um direito nosso. A cura é um direito nosso. A libertação é um direito nosso. A prosperidade espiritual é um direito nosso. Se nós lutarmos pela natural, é um direito nosso. Pois Deus tem uma lei, e a palavra é a lei. E Deus, em sua palavra, fez certos direitos para a igreja. A igreja tem direitos. Portanto, temos o direito de forçar estas reivindicações sobre Satanás e dizer, dê isto de volta. Você quer a sua saúde? Diga, Satanás, eu quero minha saúde de volta. É ele que vai lhe dar a saúde? Não, ele vai só te devolver a tua saúde. Ele vai sair de cena para que a sua saúde seja restaurada, porque Deus vai te devolver a saúde. Amém? Ele continua. Se você observar em São João, ou melhor, em São Marcos 16, quando Jesus diz que todo o poder lhe foi entregue e que as pessoas deveriam ir por todas as nações, que deveria se pregar o evangelho, e ele chega a dar poder, autoridade. Irmãos, isso cumpre a escritura que diz que pelas suas pisaduras você foi sarado. Amém? E disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhes causará dano algum. E o evangelho do reino será pregado. Aquele que crer e for batizado será salvo.
Mas não é aquele que crê conforme a sua maneira de pensar. Porque tem muita gente que crê conforme a sua maneira de pensar. Mas não é isso. É crer como dizem as Escrituras. Ele diz aqui, a lei da terra é para forçar, é pela terra, para a terra. Porém, a lei do Espírito de Deus é para forçar Satanás a entregar aquilo que ele legitimamente, ou legítima e fraudulentamente tem tomado de Deus. Almas de mulheres, filhos, enfermidades do corpo, ele colocou sobre o povo, onde Deus os fez em sua imagem para ser como ele. E a igreja tem sido dado os legítimos direitos legais pela Bíblia, para tomar o Espírito Santo e forçar sobre eles. Aí é aqui onde eu acho bem interessante, meus amados irmãos, no parágrafo 91. Amém? Ele diz, eu creio, eu acabei de citar isso nas últimas reuniões, eu não tenho certeza, mas irmão veio, veja só. Deixa eu ver, eu acho que vou ter que pular aqui um pouquinho. Veio de Louisville, a Geórgia, e deixou o seu carro estacionado ali. Alguém o roubou. E ele tinha suas roupas, as roupas da sua esposa, a roupa dos seus filhos. E foi o irmão Ivans aqui. E eles estão geralmente aqui. E eles dirigem 1.500 milhas. 1.500 milhas dá em torno de 2.400 quilômetros. Já pensou? Todos os dias temos cultos aqui. Eles vêm aqui para os serviços. E o pobre companheiro estava aqui sem nada. Uma sentença. Sem nada. A umas centenas ou poucas milhas aproximadamente de 1.200 quilômetros de casa. Aí ele continua. Ele não sabia o que fazer e ele relatou à polícia, mas eles tinham uma grande trama em Louisville. Eles estavam roubando carros e os pintando, e você não precisa ter o certificado de propriedade para vendê-lo. Eles podem dar o certificado de propriedade em poucos minutos com qualquer número que você deseja colocar naquilo. Veja só como o negócio lá era assim meio que como no Brasil, né? Então, eles estavam passando por um terrível tempo. Então, nós caímos de joelho. Vem, agora, Jesus não teria que fazer isso, pois ele era a palavra. Agora, nós não somos a palavra. A palavra do Senhor veio aos profetas. Eles não eram a palavra, mas a palavra veio a eles. Mas Jesus era a palavra, vê vocês? Vê você? Ele não tinha que orar, ele era Deus, ele mesmo veio. Mas nós somos seu profeta, seus servos, a quem vem a palavra do Senhor. Então, o profeta é vindicado por, seja a palavra do Senhor ou não, pelo que ele diz, se vem a acontecer. Dessa maneira que um profeta é vindicado. Ele falou algo da parte de Deus, aquilo aconteceu, é um profeta de Deus. Não aconteceu, não é um profeta de Deus. Amém? E então, temos uma escritura aqui que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, se eles concordarem, eu estarei no meio deles, e se concordam no tocante a certas coisas e pedi-las, não duvidando, eles terão o que pedirem, aquilo lhes será conhecido. Amém?
estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, tudo aquilo que pedirem, crendo, receberão. Mas o começo é se pedir crendo. É não duvidar no seu coração. É permitir que a lei de Deus opere através de você. Amém? Agora, não a lei. Agora, aquele que está para impor a lei é o Espírito Santo. E as pessoas as quais não creem no Espírito Santo rejeitam a ele. Veem, você está rejeitando a sua própria paz e misericórdia. É só rejeitar o Espírito de Deus. Mombrana diz, ela rejeita a paz e a misericórdia de Deus. Agora, nós nos colocamos de joelhos, cerca de 5 homens, com o irmão Fred Softman, e muitos outros estavam ali, 4 ou 5 homens, e nós nos ajoelhamos, e eu supliquei este caso diante de Deus, e então eu tomei a palavra da promessa e a enviei. O grande Espírito Santo, como ele tomou a palavra para ser citada perante o juiz, uma visão veio. E eu vi um homem indo na direção de Bowling Green, no Kentucky, com uma camisa amarela, dirigindo este caminhão, e o Espírito Santo veio sobre ele, condenando, e ele voltou pela metade do caminho, aleluia. E eu vi voltar e estacionar aquele carro em tal rua, do outro lado do rio aqui, e eu levantei e disse ao irmão, assim diz o Senhor, aleluia. E quando eles foram pela estrada, e lá estava o carro estacionado lá, aleluia, sem a metade da gasolina, aonde o tanque estava cheio, estava pelo meio, porque ele estava cheio, exatamente suficiente para levá-lo a meio caminho de Bowling Green e trazê-lo de volta. Agora, estes homens estão assentados, diz irmão Branham aqui. O que é isto? Forçando. Amém? O que é isto? Forçando, dizendo a Satanás, dê-me isto de volta. Vê, é isto. É disto que está falando a respeito. Restaurar isto, trazer de volta ao dono certo. É a sua saúde? Ordene Satanás a te devolver a sua saúde. Se não for a vontade de Deus, não virá. Mas se for a vontade de Deus, se cumprirá, porque você tem esse direito. É uma lei. Amém? E se Satanás tem roubado o privilégio de ser filho ou filha de Deus, temos o direito nesta noite, através do Espírito Santo, de impelir pelo direito de Deus. Traga-os de volta. Se ele te tem afligido e te deixado enfermo, temos o direito diante de Deus de forçar as leis de Deus. Pelas suas pisaduras somos curados. Amém. Traga-o de volta, solte-o. Tu estás levando para além da morte. Nós o requeremos, traga-o de volta. Agora, esta é a execução. Restaurar isso de volta é a sua condição natural outra vez. Um homem está doente, um bebê está doente, uma mulher está doente, veem? Eles estão fora da sua condição natural. E então, o direito de forçar a nossa reivindicação
não a nossa reivindicação, isto é, o nosso direito, porque Deus nos deu isto. Pelas suas pisaduras fomos curados. Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos curados. Agora temos o direito de executar aquela lei, e o doador da lei, o Espírito Santo, ele mesmo está aqui. Amém? O agente de Deus, para ver que isso é feito desta maneira. Amém. Amém? Você já parou para pensar sobre essas coisas? São coisas simples. Isso aqui não é um culto grandioso, nunca vai ser. Falar das coisas simples de Deus, o direito de reivindicar os nossos direitos em Deus, o direito de reivindicar aquilo que Satanás levou, a nossa paz, a nossa alegria, nossos filhos, o marido, a esposa, seja o que for, coloque-o diante de Deus, é a sua saúde. Coloque diante de Deus, reivindique isso. Ah, mas pastor, meu problema é bem maior, eu preciso do Espírito Santo. A minha vida precisa ser uma nova vida, uma vida transformada. Coloque isso diante de Deus, force isso. Faça como fez Davi, quando ele orou pedindo um espírito reto, um novo coração. Quando ele disse, Senhor, torna a dar-me o gozo da tua salvação. O negócio é que nós nos entregamos. O problema é que nós dizemos logo, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, a luta é maior do que eu. A luta pode ser maior que você e eu, mas a luta não é maior que Deus. A sua doença não é maior que Deus. O seu problema não é maior que Deus. Deus é maior que todas as coisas. Ah, mas eu não tenho mais força. Não, você não está fazendo esforço nenhum. Você não está impelindo força. Como é que você adentra o reino do céu? Como é? Esforçando. Amém? Se emprega a força. Foi São João que falou que depois de João Batista se emprega a força para entrar no reino de Deus. A graça veio através de Moisés. Ou melhor, a lei veio através de Moisés. E depois, na graça se emprega a força. Força, irmão, irmã. Você tem que lutar primeiramente contra si. O seu pior inimigo é você mesmo. Você é o seu pior desafio. Você é seu pior inimigo quando você simplesmente conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Você vai vencer a si mesmo. Amém? Bondoso Deus, nosso preciosíssimo Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Sabemos que as nossas lutas não são contra carne e sangue. Sabemos que temos passado por muitas dificuldades. O Senhor é o nosso ajudador. Então nós agradecemos a Ti, Pai. Estende a Tua mão poderosa sobre cada um dos Teus filhos. Dá-nos a paz que temos necessidade. Dá-nos um novo coração, um espírito reto. Que nós possamos, Senhor, ser vencedores. Em nome de Jesus Cristo, nós, Pai, Te agradecemos de todo o nosso coração. Ajuda-nos a impelir força para vencer cada dificuldade. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, aleluia. Nós estaremos de volta aqui no próximo domingo,
com a fé no Filho de Deus, a fé dos trovões. Que Deus leve cada um dos irmãos em segurança. E os irmãos que assistiram, que sejam abençoados. Amém? Que cada família seja abençoada. Que cada filho do Senhor seja abençoado em nome de Jesus. Amém?